Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos livros mais extraordinários e, olha, misteriosos já publicados por aqui. Um livro que alega ter sido escrito por fantasmas. E vamos direto ao ponto, a pergunta que está no centro de toda essa história. É uma ideia que desafia a nossa lógica, né? A razão, tudo que a gente acha que sabe sobre vida e morte. Então, vamos lá. Imagina só, em 1932 um livro foi publicado no Brasil com essa afirmação que parecia, assim, impossível. Ele dizia trazer poesias ditadas diretamente do além. E não estamos falando de um poema ou dois, não. Era uma antologia completa com quase 260 poemas. Todos supostamente de autoria dos espíritos de poetas que já tinham falecido. Agora, o que torna isso tudo ainda mais fascinante é a gente descobrir quem seriam esses supostos autores. O livro trazia obras atribuídas a 56 poetas diferentes. E olha, não eram quaisquer poetas, não. Muitos deles eram verdadeiros ícones da literatura brasileira e portuguesa. O índice do livro parece até uma lista de chamada dos maiores nomes da poesia em língua portuguesa, né? A gente tem gigantes de movimentos literários completamente distintos, todos ali, reunidos numa única obra. E aqui está o ponto central da alegação. Cada espírito teria escrito no seu próprio estilo, aquele estilo único e reconhecível. Era como se as personalidades literárias de cada um continuassem intactas depois da morte. Isso nos leva, claro, à parte mais crucial de todo esse mistério, um instrumento humano, a ponte entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. E esse mensageiro era um jovem que, bom, ele apresentava um contraste enorme com a obra que ele produziu. Era Francisco Cândido Xavier, um rapaz de 21 anos, de uma família pobre, que só tinha o ensino primário. Esse histórico dele torna a existência de um livro poético tão complexo algo ainda mais intrigante. E aqui está o grande enigma. Como é que um homem com uma educação tão modesta poderia produzir uma obra com essa complexidade literária toda? Como ele conseguiria dominar tantos estilos e vocabulários diferentes, muitos deles completamente fora da sua realidade? Bem, o próprio Chico Xavier tinha uma explicação para isso, um processo conhecido como psicografia. Ele descrevia as sensações bem diferentes enquanto escrevia. E em nenhuma delas, segundo ele, havia esforço intelectual ou criativo da parte dele. Era como se ele fosse um copista ou um ouvinte, ou simplesmente um instrumento guiado por outra força. Ele era muito firme ao dizer que era apenas um canal para aquela obra, não o criador dela. Ele se via como um simples intermediário. E esse detalhe só reforça a alegação dele, de que aquele vocabulário e aqueles conceitos eram totalmente estranhos para ele. As palavras apareciam no papel sem que nem ele mesmo entendesse o significado. Mas se o Chico era só um canal, a pergunta que não quer calar é: a poesia realmente se parecia com a obra dos autores falecidos? A imitação era convincente? Para ilustrar essa variedade, vamos dar uma olhada em dois exemplos bem diferentes que os defensores do livro usam como prova de autenticidade. Primeiro, dá uma olhada nesse tom leve, nostálgico, bem romântico, né? Típico do poeta Casimiro de Abreu, que era conhecido por aquelas doces memórias da infância. Agora, compara isso com o vocabulário mórbido, científico, até meio bizarro, que era a marca registrada, a assinatura inconfundível de Augusto dos Anjos, um poeta que era obcecado com a ideia da decomposição. Para essas pessoas, isso não era só uma imitação bem feita, sabe? Parecia uma verdadeira canalização da essência de cada poeta. Um feito que muitos consideravam sobre-humano para um autor só, especialmente um sem formação literária. Por quase um século, Parnaso de Além Túmulos se manteve como um marco cultural no Brasil, sempre gerando debate e inspirando a fé de muita gente. É uma obra que fica bem ali, na encruzilhada entre a fé, a literatura e o mistério profundo. Para milhões, é um pilar da crença. Para outros, um quebra-cabeça literário. Mas, independente do ponto de vista, o impacto dele na nossa cultura é inegável. No fim das contas, o livro nos deixa com essas três possibilidades. Uma fraude muito bem elaborada, o trabalho de um gênio que ninguém conheceu, ou a prova de que a poesia pode sim vir do além. Quase um século depois, a resposta continua dependendo inteiramente de quem lê.